Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Ó, que tremenda graça. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que quebra o jugo do meu pecado. Quão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o Vô Santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça! Aqui fale meu amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor. É o Senhor quem traz toda a ordem, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça! Ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça. Ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, aleluia, exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Glorificamos a ti, ó Pai nosso. Aleluia.
nosso que está no céu. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, seja vontade, seja feita na terra como é no céu. Teu reino venha na terra como é no céu. Teu reino vem, 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 pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Oh Espírito Santo de Deus, a ti toda a honra, toda a glória, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos dar aí continuidade através dos dízimos e ofertas, amém? Mas o que eu tenho para perguntar para você hoje, o que é a oferta? A oferta, ela é a ação de oferecer, um oferecimento, uma entrega. E na Bíblia a gente vê dois exemplos de oferta. A oferta boa, que é o fruto da melhor colheita, e a oferta ruim, que são as sobras. E pensando nisso, eu lembrei da história de Caim e Abel. Você encontra essa história lá em Gênesis 4, que Abel, ele teve o cuidado de escolher o melhor fruto, no caso as partes mais gordas, dos primeiros rebanhos para entregar ao Senhor.
Abel, ele teve esse cuidado, essa preocupação. Já Caim pegou o que sobrou e entregou ao Senhor. Mas o que eu quero falar com a igreja hoje está lá em Filipenses 4, do 8 ao 9, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Mas o que isso tem a ver com a oferta, com os dízimos? Lendo isso aqui, eu pude pensar, será que eu tenho entregado ao Senhor tudo que é verdadeiro? Tudo que é puro? Será que a minha oferta tem sido verdadeira? Será que eu tenho me espelhado em Caim ou em Abel? Então, eu queria convidar você que está aí do outro lado a refletir um pouquinho sobre o que você tem vivido, como você tem vivido. Será que você tem entregue o seu dia ao Senhor? Será que você tem entregado ao Senhor a sua semana, a sua vida? Não somente os dízimos e as ofertas. Amém? Os dados bancários estarão passando aí na tela. Você pode estar aí efetuando a sua transferência bancária, o seu Pix, ou até mesmo se dirigir aqui à secretaria da igreja. Amém? Vamos orar? Pai amado que estás no céu, Jesus, obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais e mais da Tua palavra. Jesus, estamos aqui, meu Deus, entregando o fruto da nossa melhor colheita. Pai, que nós possamos nos espelhar em Abel e entregar o melhor que o Senhor tem dado para nós. Deus, nos ensina a cada dia a ofertar não só, Deus, aquilo que nós temos recebido, mas também a nossa vida, que a nossa vida seja diante do Senhor, que a nossa vida seja pura, meu Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada pessoa que está nos assistindo e declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a você que está aí em casa. Eu quero desejar a você que seja muito mais que bem-vindo a esse culto online. E eu quero convidar você neste momento que foi muito abençoado nessa noite pelos louvores e de uma certa forma nos abençoou, contribuindo com abençoar a casa do Senhor, né? Com a palavra de oferta e dízimos. E agora eu quero convidar você a gente fazer uma oração, a ficar quietinho aí no seu lugar para ouvir a palavra do Senhor, porque essa noite Ele marcou um encontro com você, Ele quer conversar com você através da palavra dEle. E neste momento eu quero convidar você para a gente orar a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos ajudado. Deus amado, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui em Tua presença, queremos Te agradecer pela bondade do Senhor em nossas vidas. Deus amado, queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado por essa oportunidade e que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem que eu escolhi nessa noite é: a obediência traz experiências com Deus. Porque obedecer a Deus é algo sobrenatural, né? Obedecer a uma ordem de Deus é mandamento do Senhor, uns princípios que devemos ter para alcançar ao reino dos céus. E o texto que eu escolhi, e eu gostaria que vocês abrissem aí, está no livro de Números, o capítulo 9, a partir do versos 15. Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Diz assim:
No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel se levantava ao acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, por onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia ou noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, por 2 dias, um mês ou um ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhe ordenava por meio de Moisés. Amém? Deus tirou, só para antecipar um pouco a história, vocês conhecem a história de Moisés e o povo de Israel que Deus libertou do Egito, né? Deus levantou um servo chamado Moisés para liderar e libertar o povo. Deus tirou o povo do Egito para levar a terra prometida. Essa história ela é bem conhecida, né? E a Bíblia diz que Deus, ele conduziu o povo pelo caminho mais longo que existia, porque ele sabia que pelo caminho mais perto, o povo de Israel poderia retroceder. Então, Deus conduziu aquele povo, através do seu servo Moisés, por um caminho mais longo. E esse caminho mais longo levou aquele povo ao deserto. Eu aprendo um pouquinho aqui nessa primeira história aqui, do início, quando Deus decidiu libertar o povo, que hoje nós conhecemos a história do povo de Israel, que foi libertado, né, do Egito. Nós conhecemos o início, quando Deus decidiu levantar Moisés para libertar o povo. Conhecemos durante toda a caminhada e conhecemos o final, onde aquele povo, algumas pessoas, alcançou a terra prometida. E eu trazendo isso para as nossas vidas hoje. Deus muitas vezes nos leva a este caminho longo, que nos conduz a um caminho longo, que nos leva ao deserto, porque Ele conhece a nossa história final. E Ele conhecendo a nossa história final e a nossa caminhada, por exemplo, sabendo Ele o que vai acontecer comigo e com você amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a uns anos, ou até o final, Ele nos conduz a um certo caminho, certo? Que Ele sabe o que vai acontecer neste caminho. O que eu quero dizer é que Ele conduzia o povo ao deserto, ao caminho mais longo, porque nós conhecemos a história do povo de Moisés, né? Daquele povo de Israel. E sabemos nós, pelo que aconteceu, pelo caminho, que se Ele tivesse conduzido o povo pelo caminho mais curto, a maioria deles ou eles iriam desistir. Porque a grande maioria murmurou no caminho, todos nós conhecemos. E trazendo para a nossa vida hoje, e nós murmuramos muitas vezes e não entendemos o que Deus quer fazer, que Ele conhece a nossa história, conhece o nosso caminho, nos conduz ao deserto. E a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: você gosta do deserto? Você gosta de estar no deserto? Ninguém gosta do deserto. O deserto não é um lugar de descanso. Porém, eu digo que o deserto é um lugar onde Deus, Ele revela a sua manifestação. O deserto é um lugar onde Deus, muitas vezes, Ele renova as pessoas. Então, muitas vezes, Ele nos conduz a um caminho mais difícil na nossa caminhada com Ele,
porque Ele sabe que precisamos de grandes experiências com Ele, de grande manifestação da presença dEle. Né? Então o povo de Israel, ele conduzia um caminho mais longo, porque ele sabia que o caminho curto, o povo retroagia, né? O povo poderia desistir. E neste caminho, sabemos nós que o povo começou a caminhada ao deserto, e logo na frente, o povo encontra um primeiro empecilho, que é o Mar Vermelho, certo? E Deus instrui ali Moisés a fazer, e o povo sem entender, muito desesperado, né? Porque Faraó ele se arrependeu de ter libertado o povo e decidiu seguir, decidiu ir atrás do povo dele, né? Só que o povo, ele era o povo escolhido de Deus, certo? E por que eu escolhi essa história de Moisés? Porque era um povo separado, era um povo escolhido por Deus, e que Deus resolveu manifestar a sua presença, né? Manifestar o seu poder sobre aquele povo para libertar da mão do inimigo. Que mais na frente a gente vai ver, que acabamos de ler sobre as nuvens, a nuvem de fogo e a nuvem que seguia aquele povo. Então ali no Mar Vermelho, Deus instruiu Moisés, e Faraó, como tinha desistido, foi atrás do povo. Faraó com seus carros, Faraó com os seus cavalos, com os seus cavaleiros, decidiu seguir o povo. E nós vamos ler agora em Êxodo 13, 21, que algo extraordinário aconteceu ali naquele lugar. No meio do deserto, no mar, a experiência do povo com Deus. Então, em Êxodo 13, 21, diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles, durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz como coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A Bíblia quer dizer que coluna de fogo, coluna de nuvem, é uma presença do Senhor visível que se manifestava no povo naquela época. Ou seja, a presença de Deus, ela se manifestava para libertar o povo através de coluna de nuvem e através de coluna de fogo, que era algo que guiava o povo. Deus ordenava o povo: a coluna está andando, o povo está andando. A coluna parou, o povo tinha que parar. E o povo fazia o quê? Obedecia às ordens do Senhor. Então, no momento em que o inimigo começou a seguir aquele povo, a Bíblia diz que a nuvem, ela seguia à frente do povo, o povo atrás, né, para seguir. Só que neste momento, a nuvem, ela deixou de ir na frente, passou para trás do povo, porque existia um inimigo atrás daquele povo. Então o Senhor, ele deixou de ir na frente do povo e foi atrás. E a Bíblia diz que a nuvem para o inimigo, a nuvem para os inimigos era escuridão. Só que aquela mesma nuvem era claridade para o povo de Israel. Ou seja, a mesma nuvem que dava estratégia para o povo de Israel é a mesma nuvem que confundia o seu inimigo. E a gente meditando nessa história da presença de Deus visível se manifestar naquele povo, através de nuvem, através de coluna de fogo, que Deus libertava aquele povo, que Deus livrava das mãos do inimigo, né? O mesmo povo de Israel, separado para Deus naquela época, é você e eu aqui na terra, que Deus separou, que Deus decidiu cuidar. Mas cabe a nós meditar e saber se nós estamos andando debaixo da proteção do Senhor, que é a nuvem que o Senhor levanta como presença dele em nossas vidas. Porque se nós não tivéssemos, se aquele povo não tivesse debaixo da proteção da nuvem do Senhor, o inimigo com certeza conseguiria pegar o povo, sim ou não? Sim. Então, eu tenho uma pergunta para você nessa noite, meditar mesmo entre você. Onde está a nuvem de Deus como proteção, como presença, como uma espiritualidade assim na sua vida hoje, trazendo para os dias de hoje? Que o povo, ele decidiu obedecer a Deus.
E no momento que o povo obedecia a Deus, grandes coisas Deus fazia na vida daquele povo. Grandes coisas Deus se manifestava sobre a vida daquele povo. E o engraçado é que você lê nessa história, diz que ao entardecer, a coluna de fogo aparecia. Ao amanhecer, a nuvem aparecia. E o povo apenas obedecia. Se a nuvem andava, o povo andava. Se a nuvem parava, o povo parava. A gente acabou de ler que tinha um dia que a nuvem estava parada, o povo parava. Mas tinha um ano que a nuvem, se a nuvem ficasse parada um ano, o povo ele tinha que ficar parado um ano. Eles não tinham que andar fora, porque Deus sabia que existia um inimigo ali, ao derredor do povo. E Deus o protegia, aquele povo, certo? Mas existe algo muito interessante aqui com o povo de Deus e a experiência da nuvem, é que a nuvem, ela sabia exatamente a hora que ela chegava. Se era de manhãzinha cedo, a presença de Deus chegava como nuvem de manhã cedo, para colocar o povo debaixo da sombra, para proteger o povo. Se era tardezinha, fogo aparecia para clarear o caminho do povo. O povo não precisava ficar assim, ou nuvem, aparece nuvem, está de manhã. O fogo aparece, já está em tardezinha. É hora do fogo, hora da nuvem. Não. Por quê? Porque Deus sabe o que eu e você precisa. A gente não precisa ficar dando mãozinha para o Senhor. O que a gente extrai assim, de meditação disso aí, desse texto é isso, que Deus sabe exatamente o que eu e você precisa. A dose que nós precisamos diariamente na nossa vida. A nuvem, o horário que a nuvem vai aparecer. O horário que a coluna de fogo vai aparecer para aquele povo. Então, mesmo com a nuvem aparecendo, mesmo com a manifestação de Deus, mesmo com as experiências daquele povo, outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que Deus levantou um grande homem para liderar aquele povo. E aquele povo, ele estava obedecendo às ordens de Deus através de uma liderança, que era Moisés. E aqui, o nosso povo, trazendo para cá, hoje, nós obedecemos a Deus através da liderança sobre a minha e sobre a sua vida. Pai e mãe é uma liderança sobre a nossa vida, certo? Nós que somos mães, que somos pais, sabemos o quão ruim é a gente ordenar o nosso filho a fazer algo e ele simplesmente desobedecer. A gente fica chateado, algo dá errado, porque dá errado. A desobediência dá errado. Mas Deus, ele constituiu lideranças na terra, porque Deus, ele é um Deus de ordem. O reino do céu não é bagunçado. Quem lembra aqui da passagem de Jesus com os 5 pães e 2 peixinhos? Quando os discípulos falaram para Jesus que aquele povo estava com fome, Jesus falou o quê? Para os discípulos organizarem aquele povo, sentarem e aí assim distribuir o alimento. Então, em toda a Bíblia você vai ver uma organização de Deus. A nossa vida, ela também precisa ter uma organização. A nossa vida, ela precisa ser baseada em lideranças, né? Que nós estamos tendo hoje. Então, eu pergunto para você, qual que é o seu objetivo aqui na Terra hoje? É alcançar o quê? O meu objetivo aqui na Terra hoje, o seu, tem que ser alcançar o reino dos céus. Então, no reino dos céus, existe um rei. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E no reino do céu existe um rei para comandar, né? Para nos ordenar. Que Deus, ele é amor, ele nos ordena para o quê? Para a gente alcançar o reino dos céus. Deus ordenou aquele povo por um caminho difícil, sim. Mas para alcançar o quê? A terra prometida. E hoje Deus nos ordena o nosso caminho para alcançar o reino dos céus. E no reino dos céus a desobediência infelizmente não alcança, não entra. Que obedecer é uma decisão. Obedecer é servir, não é uma imposição, é uma decisão que eu preciso tomar. Eu não posso garantir que o meu filho ou que o meu esposo, porque é casado comigo, porque é meu filho, ele vai decidir obedecer a Deus. Eu não posso impor isso. Meu filho, no caso, eu posso ensinar, porque eu ensinando também é obediência a Deus. Mas o meu esposo, por exemplo, ele precisa decidir obedecer a Deus. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas a obediência ela é uma decisão que nós precisamos tomar. Obedecer
obedecer a Deus nos leva à grande experiência com Ele. Obedecer a Deus nos leva à grande manifestação do Espírito Santo dele sobre nós. Muitas vezes Ele nos leva a um caminho que nós não entendemos, que nós não queremos, que nós pensamos assim, mas que eu mando em mim, eu tenho um controle sobre mim, eu faço o que eu quiser. Isso é uma mentira terrível, que a gente não tem um controle sobre nós. Nós não temos o controle sobre o nosso corpo. Uma pergunta bem lógica é se você tem um controle sobre o seu coração. Agora, pensa aí. Você vai decidir sobre o seu coração? Você tem um controle sobre ele, sobre os seus órgãos internos? Claro que não. Por quê? Porque quem tem um controle sobre nós é Deus. Nós não temos o controle sobre nós. O que Deus quer de nós, que nós somos dele, é apenas a obediência a ele. É apenas obedecer a palavra dele, obedecer a voz dele. Por quê? Porque ele está, com a presença dele, manifesta em nossa vida, ele está cuidando de cada um de nós. Ele está nos livrando do inimigo. Porque o diabo, ele não quer quem já está lá fora. Quem já está lá fora, dança, toca, conforme ele já toca, né? Ele quer aqueles que estão na presença do Senhor mesmo. Ele quer tragar a mim e a você, porque nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, na verdade. Então, nós que possamos refletir sobre isso, sobre a obediência. Essa história do povo de Israel tem muita coisa assim para extrair. Só que, infelizmente, o tempo não dá. E o povo em si, que eu peguei assim, o povo de Israel, porque foi separado para Deus, foi separado por Deus, trazendo para os dias de hoje que existe um povo aqui também. Existe um povo aí na sua casa, existe um povo aí no seu trabalho que foi separado por Deus e que precisamos seguir a nossa liderança, precisamos seguir o líder que Deus constituiu para que nós caminhamos no caminho certo, para que nós estejamos debaixo da nuvem da proteção de Deus e que as colunas de nuvem, as colunas de fogo do Senhor estejam nos guiando a cada dia, para que nós não sejamos pegos pelos inimigos, e nós não sejamos ceifa, né, para o inimigo, que o diabo ele não vem ceifar a nossa vida de forma que ele deseja, de forma que ele quer. E que nós possamos obedecer a Deus e entender essa importância de obedecer em nossa vida. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos onde você está e eu quero orar por você. Deus amado, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Queremos Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Eu espero que as pessoas estejam entendido aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e que a partir de agora a gente venha refletir quanto é importante a obediência à palavra do Senhor, porque se a gente obedecer à Tua ordem, as nuvens, as colunas se levantarão ao nosso redor para nos proteger, para nos guiar ao caminho correto e nos faz entender, Pai, que se o Senhor nos leva a um caminho longo, ao deserto muitas vezes, é porque o Senhor deseja nos levantar através das experiências que o Senhor deseja ter conosco, através da sua manifestação, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por cada um, que o Senhor esteja visitando os lares nessa noite, que o Senhor esteja curando o que tiver de curar, que o Senhor esteja livrando, libertando. Deus, em nome de Jesus, queremos Te agradecer pelo Seu amor. Amém.